Papo de Porto 013, conectando pessoas e negócios, ampliando horizontes no setor portuário e comércio exterior. Patrocínio Armada, comércio e locação de materiais para movimentação e amarração de cargas. Lavanderia Johnny Washer, conveniência e qualidade perto de você. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Papo de Porto 013. Eu, Luiz Fabiano, serei seu anfitrião nesta próxima hora, mas não estarei sozinho, é claro. Estarei na agradável companhia de um grande amigo querido, um cara de um lastro profissional enorme, um cara que já passou por vários portos do nosso país. É com grande satisfação que eu divido remotamente esta bancada com o grande amigo Ricardo Viana. Mas antes de eu passar a palavra a ele, eu irei fazer minha autodescrição. Eu sou Luiz Fabiano, negro, careca, 1,80 m de altura, olhos castanhos e hoje estou trajando uma camisa de manga curta na cor branca em comemoração ao nosso início de 2024. E não poderia iniciar 2024 com nada mais, nada menos que um grande profissional que hoje está em Fortaleza, em terras nordestinas. Ricardo, seja muito bem-vindo aqui ao programa Papo de Porto 013. Para mim é uma honra dividir essa bancada remotamente com você, meu querido. Olá, Fabiano. Boa tarde aqui em Fortaleza. Estou muito feliz de estar participando do teu programa que eu venho assistindo. Aqui é um programa que é uma verdadeira enciclopédia portuária, a gente vem aprendendo cada dia. Quem quiser aprender sobre Porto, aí é só acompanhar o programa do Fabiano, que tem várias pessoas com vários tipos de conhecimentos e de vários segmentos. Eu assisto bastante vocês, cara. A gente sempre vai aprendendo alguma coisa. Estou muito contente de estar aqui. Mais uma vez, é uma honra imensa de estar conversando contigo, Fabiano. Gostaria de estar aí pessoalmente, infelizmente compromissos profissionais não me permitiram, mas eu te garanto que um momento que eu tiver, eu passo aí para a gente, nem que fizer um segundo turno aí ao vivo, eu poder te ver e te dar um abraço. Legal, Ricardo. Para mim é sempre bom estar falando com um profissional da tua competência, né? Eu queria muito fazer com você aqui presencialmente, mas você não pôde, lógico que você tem compromissos, né? E horários a cumprir, família, terminal, eu sei que é muito difícil para você. Mas, cara, nada vai tirar o quilate desse bate-papo que eu já tô aqui de coração. Tava ansioso para ter esse bate-papo com você. Há muito tempo a gente tem combinado, mas graças a Deus casou o horário, mesmo que seja no início desse ano, né? Que é um tempo que seja um pouco mais brando para você. Mas nada vai tirar o quilate desse programa, porque você é um cara riquíssimo de informações aqui para o nosso público, para quem nos acompanha aqui no Papo de Porto 013. Ricardo, a gente sabe que o seu lastro profissional, na sua vida pregressa, sempre foi o container na veia. E que você tem, dentro da sua vida profissional, você é chão de fábrica, que, igual a gente fala aqui, né? Você tem e você tem um poder de liderança e de se requalificar muito fácil. Ricardo, agora falando do nosso mercado de containers, a temática que a gente vem a tratar era do no-show, mas eu queria, antes de chegar nessa temática do no-show, a construção de tudo que envolve o terminal, tá? De tudo que envolve a carga, para quem nos acompanha, para a gente elucidar para quem nos acompanha como que funciona, como que é o funcionamento do terminal. E aí eu faço uma primeira pergunta para você. Como que é feita essa coleta de dados do container vazio? A gente começa pelo vazio para depois migrar para o cheio, né? Então como que é feita essa coleta de dados do container vazio para que depois a gente vá desenrolar aqui para quem nos acompanha no Papo de Porto 013? Como é que é feita dentro dos terminais de containers? Por onde você passou e agora no terminal que você está? Bom, a operação, né, de container, ela sempre inicia pelo vazio, né?
O vazio é a matéria-prima, o container vazio é a matéria-prima de todo o embarque e descarga. Então, em um momento, esse container vazio ele se vai se transformar numa unidade com container cheio. Então, ele se transforma, né, que à medida que o agente, o shipping line, né, como o armador, ele buca um container, ele buca uma série de containers, um booking de 10 containers, a transportadora representada, que é a representante do exportador, retira essas 10 unidades, leva para fazer a estufagem, né? E depois da estufagem, aí começa um processo que é um pouco mais dependente. Isso depende muito de cada terminal ele tem um processo, mas a chegada do container ela tem uma série de passos que devem ser seguidos, né? Tanto a parte burocrática, a parte de aduana, a própria estufagem em si, lá, os cuidados com a selagem do container, a utilização dos lacres, a segurança do container no transporte, né? Então, ele tem alguns processos de cautela que o container deve chegar no terminal, o respeito, né, que tem que chegar dentro das janelas, né, as janelas de atracação, ela é variada no navio, por exemplo, cada linha ela tem uma chegada semanalmente em cada porto, algumas 15 dias, outras semanalmente, e essa janela de atracação ela que vai derivar a abertura do gate, né? Normalmente os terminais eles abrem com 7 dias de antecedência, né? A chegada, a abertura do gate, e ali começa a se fazer a armazenagem dos containers. A outros terminais, eles têm um espaço maior, 10, 15 dias, isso depende muito da ocupação de cada terminal. Às vezes o terminal ele quer atrair mais clientes, o terminal que está começando, ele dá uma flexibilidade maior, e à medida que vai o terminal ficando cheio, ele é obrigado a entrar dentro dessas regras, diminuir o tempo do container dentro do terminal. Então, ele abre uma janela de 7 dias de free, né? Ou seja, sem cobrança, e o transportador ele tem que entrar dentro desse circuito, né? Que ele tem que seguir as regras de agendamento, procurar uma janela dentro do terminal, fazer o agendamento e para poder chegar dentro do terminal. Ricardo, lógico, a gente fala aqui para quem nos acompanha sobre essa carga, todo esse processo de consolidação de cargas, mas a gente bem sabe que há muito tempo os terminais, essa consolidação de carga, principalmente da carga que é fracionada, né, da carga break, ela passou a ser feita em retroárea para que já chegue já numa condição mais refinada de embarque de container. Como que é feito hoje? Você tem um maior quantitativo dessa carga fracionada sendo consolidada no terminal diretamente de zona molhada, ou o terminal ainda, o secundário é que tem força dessa consolidação, ou a gente tem essa carga vindo consolidada da origem até o destino final, até a atividade de meio, que é o trabalho, o embarque no navio? Bom, a consolidação de carga ela depende, né, de cada região. Eu vou dar alguns exemplos assim. Tem terminais que tem regiões que fraciona a carga, né? Ela enche um container com vários clientes fracionados, né? Que são os clientes NVO. Isso são para exportadores pequenos que não tem uma grande quantidade de container, né? Um grande volume de carga, e ele fraciona com outros exportadores. Tem clientes grandes, né? Que ele já pega um lote de container grande e enche tudo com somente um cliente. Por exemplo, aqui em Fortaleza, né, a gente tem é bem curioso aqui o processo em Fortaleza, vou dar um exemplo, né? Aqui tem uma força muito grande no embarque de frutas, né? Então, todo o preparo, a logística, desde a descarga, só para tu ter uma ideia, como é complexo essa logística aqui, ele descarrega um container vazio, o mesmo container vazio que descarrega, ele vai a 800 quilômetros, ele abre o container com as frutas e volta para o porto para embarcar no mesmo navio. Então, isso é uma característica da região, né, do Porto de Fortaleza. Em Santos tem vários, né, tem várias outras atividades, tem os REDEC, que fazem as consolidações dentro dessas áreas que são autorizadas pela Receita Federal. Então, elas fazem essa consolidação e depois a transportadora, né, que é o exportador, ele faz o agendamento propriamente. Então, isso facilita bastante, né, na consolidação de carga, na agilidade desse processo para chegar a carga mais rápido no porto, né?
e também ajuda também no processo logístico do exportador. Ricardo, você falou quantos quilômetros mesmo que leva? Ah, Mossoró, por exemplo, fica 800 quilômetros daqui. É bem curioso. Então, é todo o processo. Quando ele descarrega, ele tem que fazer uns preparativos, né? Deixar o container, lógico, limpo, porque é um container para alimento, preparar os motoríferos e tal. Então, é uma logística bem diferente, assim, que eu não conhecia, em diferentes tantos. E é por isso que tem essa ociosidade, né? Tem um período ocioso da operação e tem um período de pico aqui em Fortaleza. Então, ela descarrega esse container, a gente faz a preparação na hora. Aqui eu estou dentro do terminal que eles estão fazendo isso. E entrega para o exportador sai e volta para o mesmo navio. Né? Então, a gente descarrega em torno vamos dar um exemplo aqui, 700, 600 containers e embarca 600 containers. Quase a mesma quantidade de container que vai e a mesma que volta. Né? É lógico que os armadores, né, o armador que trabalha conosco, a CGM, ela deixa um estoque de garantia, né, para poder trabalhar, mas o atendimento é feito dessa forma. Então, o que eu quero dizer com isso assim, é que a gente sempre está aprendendo, né, uma atividade nova que a gente não conhecia. Né? Embora eu já tenha ido trabalhar em outros terminais, como Itajaí, que eu aprendi bastante também, no Rio de Janeiro, aqui tem uma característica diferente, bem diferente. E a gente está tentando organizar, né, essa parte da chegada do container que tu falou, que é a criação do processo de agitamento, a chegada da carga ordenada, de modo que como funciona, né? O prazo do navio, quando o navio vai chegando, né? Igual a entrega de imposto de renda. Todo mundo entrega no último dia e dá gap lá no sistema da Receita Federal. O agendamento nada mais isso, que ele ordena a chegada da carga e que não chega no pico lá no final, quando está chegando próximo ao deadline, vem a todo mundo. Então, ele vai organizar esse tipo de carga. Quando eu falo também em relação aos 7 dias, né, que armadores dão para aberturas de janela, isso é um ponto X, né, que é um ponto X que faz o terminal ficar saudável ou não. Então, vamos dizer assim, se você coloca 10 dias num determinado container, 10 dias o container vai estar ocupando o espaço aqui. À medida que o terminal for ganhando mais cliente, for enchendo, isso vai começar a te prejudicar, começa a prejudicar a logística dentro do terminal. Quanto menos dias o container fica no terminal, melhor a ocupação, né? Uma ocupação saudável, e é um ponto dos terminais que só entrando dentro do terminal, que é o que faz o terminal movimentar, obviamente, né? Os 3 pilares que é a pessoas são fundamentais para dentro do processo, equipamentos e processos. Né? Esses 3 têm que andar de lado a lado. São pessoas motivadas, processos bem definidos e equipamentos em função. Então, em cada um desses pilares aí, ele tem uma série de trabalhos a fazer. Né? Pessoas, a gente sabe que quando a pessoa está motivada, ela gosta de trabalhar, ela cria um sentimento de engajamento dentro da empresa, o terminal ele tem uma produtividade muito boa. Ao contrário, se uma empresa ela não considera pessoas como seu principal pilar, eu acredito que ela consegue um resultado imediato na pressão, mas ela não consegue sustentar. Isso é um ponto de vista meu. Em termos de processos, né, que é muito importante tu ter processos bem definidos. O que quer dizer os processos bem definidos? É tirar a decisão das pessoas e fazer um tipo de uma regra e seguir um procedimento. Por exemplo, se eu cheguei numa encruzilhada, né, se eu tenho um processo bem definido, eu sei qual direção eu vou ir, não vou perguntar para ninguém. Então, quando o processo não está bem definido, cada pessoa ela define o seu papel. Eu acho que tem que fazer isso, e eu acho que tem que fazer isso, e aí a gente não conta uma padronização dentro de produtividade. Então, um ponto também muito importante do terminal é o fluxo, né, que a gente precisa fazer fluxos bem definidos. Esses fluxos eles têm que ter uma direção. Por quê? Porque as portas do container, ninguém observa isso, mas as portas do container dentro do terminal, ela tem um significado. Então, se você vai no terminal com as portas tá para lá e para cá tudo virado, com certeza, assim, eu posso te afirmar que a produtividade dela não vai ser de excelência. Quando você olha para o terminal, as portas têm um padrão, você sabe que o fluxo ele vai funcionar bem e o terminal tem uma boa produtividade. Então, é uma série de fatores. E em cima disso, tem a ocupação do terminal, que tem que achar
esse limiar, né, de tu ter o container saudável para dar lucro para a empresa, mas também tu não pode ter o container muito tempo e o terminal explodindo aqui sem fazer giro, e isso ataca totalmente na produtividade do terminal, né? Então, o terminal ele depende muito de produtividade. Essas janelas, né, que eu falei, ela vai definir, né, a chegada do container, a ordenança dos containers dentro do terminal, e ali aí tem os processos alfandegados, né, que é o agendamento, ele tem a questão da chegada, presença de carga, aí depois da presença de carga ele tem um processo até a chegada do planner, etc., até fazer um embarque. No caso da importação, ele processa, é o processo inverso, né? Ele tem que fazer também um desenho de fluxo, como vai ser essa operação. Obviamente que se uma empresa tiver os processos bem definidos, as coisas funcionam melhor. Mas então, basicamente, né, esses 3 pilares aí são fundamentais para fazer um terminal de container ele funcionar bem. Ricardo, legal a sua explanação. Você falou muito bem aqui, e aqui para quem nos acompanha, sobre pessoas, e eu sei que nessa matéria aí você é craque em fazer a gestão de pessoas, né? O seu nome tá quase do Iapoque ao Chuí. Falta pouco o norte, né? Você já teve no sul, você já teve no Rio de Janeiro, sudeste, você teve aqui em Santos, né? Que você é oriundo daqui. E, Ricardo, primeiramente, parabéns, né? Porque a gente só ouve falar bem de você, que você é um ótimo gestor de pessoas e principalmente um ótimo, para quem não sabe, o Ricardo é um ótimo gestor de conflitos, né? Dada a sua experiência, a sua bagagem. Mas, Ricardo, qual uma taxa de ocupação? Você falou em taxa de ocupação. Qual é a taxa de ocupação ideal para um terminal? Porque a gente ouve hoje que os terminais estão operando a 110%, e aí é aquela loucura toda. Uma taxa, você falou em taxa saudável. Hoje, uma taxa saudável, para que você tenha um fluxo contínuo de carga e não tenha interrompimento dessa carga dentro do contexto do terminal, do layout do terminal, qual um percentual ideal para o terminal? E assim, uma outra curiosidade minha, como é que um terminal a 110% de taxa de ocupação opera? São essas as duas perguntas para você, Sim. meu querido. Tu lembra quando eu falei referente aos 7 dias, né? Uhum. E a retirada do container mais rápido, né? Quando o terminal ele bate 70%, esse daí é uma definição, ele não é uma definição que eu penso dessa forma, porque eu sempre trabalhei em terminais cheios. Tem terminal quando bate 60%, começa a entrar na loucura, né? Desespero. Mas eu trabalhei em terminais sempre terminais com uma ocupação altíssima, né? Eu trabalhei na Libra, tu conheceu bem a Libra, era um terminal que tinha uma ocupação muito pesada, né? Tinha um giro muito grande, tanto é que a descarga já ia de cima direto para o caminhão. Por quê? Porque não tinha espaço ali, tu tinha que fazer giro. Se a Libra não tivesse essa estratégia, talvez ela não teria condições de operar. Né? Aí, alguns outros terminais, como Itajaí, eu vou pegar exemplo, a gente trabalhava em 110% de ocupação. Então, quando você estanca, percebe que passou de 70%, 80%, tua produtividade vai começar a cair. Por quê? Porque começa a aparecer uma série de gaps dentro do terminal. Um dos gaps é controle do dual time da carga, né? do dual, do tempo de permanência desse container no terminal. Então, isso é um indicador que precisa o terminal considerar. Se ele está com os containers, quantos dias, por exemplo, tem que fazer um estudo. Então, tu sempre tem que estar estudando o terminal, dependendo de cada variação que tu tiver. O terminal ele tem um processo, mas todo o processo ele tem que ser mudado à medida que tu tem um cliente. Por exemplo, tu fechou um cliente que ele combinou um dwell time, um 10, estou falando no caso da exportação, 10 dias free. 10 dias free já é meio perigoso. Tu faz isso tranquilo com o terminal, uma ocupação baixa, mas quando ele enche, tu vai ter que refazer esse processo, porque tu vai explodir o terminal e aí tu começa a perder produtividade e tu prejudica o teu cliente. Nosso cliente é o ownership, né, o shipping line, que é os armadores, tanto como o CMA, como a Maersk, entre outros. Então, eles começam a perder produtividade e aí vem uma série de reclamações do armador, porque o armador, ele, como eu falei das janelas de chegada, ele tem um cumprimento de chegar dentro do terminal naquele horário. Se ele não atraca dentro desse horário, ele não chega dentro desse horário, ele perde
ou a chegada da janela em outro terminal, aí ele não atraca. E como é que funciona essa regra de janela? Essa regra de janela, ela assim, tem uma janela no período semanal, por exemplo, vamos pegar segunda-feira das 7 às 13, eu tenho a minha linha esporádica lá das 7 às 13, e eu cheguei às 14 horas, perdi a janela. Ou seja, quem chegar dentro da sua janela no horário certo, ele tem prioridade. Isso quer dizer o quê? Se eu cheguei fora de janela, a prioridade é de quem chegou dentro da janela, ou seja, eu vou ficar boiando. E eu boiando, eu vou ter que torcer para alguém perder a janela para poder atracar. Olha o prejuízo, né? Aí, nessa linha aí, os armadores eles perdem toneladas de óleo aí com o navio boiando lá, fazendo em funcionamento e sem contar no atraso dos próximos portos. Aí ele vai ter que queimar em óleo, né? Ele vai ter que vai ter que queimar bunkers na navegação. Aí ele coloca um full speed lá e acaba indo tendo muito desperdício em dólares, né, em termos de queimar bunkers. Ainda voltando, né, no ponto desse limiar, né, de ocupação, eu considero aí os 70% um número saudável. E a partir de 70, tu tem que começar a estudar o terminal. Tu tem que pegar cliente por cliente, quanto tempo esse cliente está permanecendo e tentar fazer alguma coisa para diminuir o tempo de permanência desse container. Alguns terminais, vamos dizer, no caso da importação, a importação é um processo interessante porque ele gera renda para o terminal, né? E ele move toda a cadeia logística, aí, por exemplo, de São Paulo, Santos, qualquer lugar. Então, é interessante para o terminal ficar o container muito tempo, até um determinado ponto. Pô, estou ganhando este container aqui 20 dias, eu pago armazenagem de 20, 30, um mês, 2 meses. Ele ganha, mas se ele tiver com ocupação rápida, os terminais têm que tomar uma medida. Qual é essa medida? É pedir para o cliente me retirar o container que está desembaraçado e pode ir embora. Ele tem que fazer isso. Se ele não fizer alguma ação desse gênero, ele acaba se enrolando o terminal. Então, eu já trabalhei em terminais, por exemplo, no caso do terminal de Itajaí, que a gente pedia para o cliente vir tirar, aumentava o número de janelas de importação e vem tirar por quê? Porque eu tenho um próximo navio que eu preciso planejar o pátio para poder receber esses containers, para poder fazer uma boa operação, né? Então, hoje o mercado é muito competitivo, né, em termos de produtividade. Essa métrica aí da produtividade do navio, ela é o carro-chefe do terminal. Tem 2 pontos assim que é interessante, que é a chegada do navio, o navio ter berço para chegar, que é o que atrai o armador. O armador não gosta de ficar esperando na barra. E o outro ponto é a produtividade, né? Então ele se baseia toda a sua rota na costa e quando vai ao exterior, baseado nisso, né? Então os terminais que são atraídos são terminais que têm boa performance, bom processo, um trabalho de excelência. Esse ponto da ocupação aí, ele é bem delicado, então tem que estudar isso, tem que entrar no detalhe, tem que buscar fazer algumas renegociações se for necessário para a sobrevivência do terminal. Quando chega de 110%, a gente começa a ter problemas, né? Com baixa performance, com prejuízos, etc., um monte de danos que tu causa para o terminal, além de reclamação com o cliente, etc. E principalmente o terminal cheio, ele começa a aumentar o índice de acidentes no terminal. Terminal lotado, né, os operadores começam a tomar pressão, né, que é um ponto de cuidado, né, e ali ele pode causar, em cima da pressão, ele pode causar algum acidente, né? Então, esse daí também é outro carro-chefe que os terminais trabalham, né, que é a prevenção dos acidentes e a preocupação com as pessoas que trabalham, que as pessoas vêm, né, é até um chavão, que a pessoa vem e volta para casa para ver sua família. E, de fato, tem que ser assim. E, para isso, quem vai amarrar toda essa cadeia aí são os processos. Os processos, ele vai amarrar toda esse monte de informações em andamento, né, vamos dizer assim. Legal. Ricardo, quando você falou muito do processo do entupimento, desse gargalo todo, né? E assim, quando você tem o receptivo da carga, que é o pré-gate, quanto tempo ele demora? Quando você abre o gate para recepcionar essa carga, né? No caso aí eu estou falando para recepcionar a carga de exportação, quanto tempo demora? Ele tá atrelado ao navio ou ele está atrelado ao espaço do pátio do terminal? Quando você abre o gate?
Ele está atrelado a um navio, né? Ele vem com determinado navio. Então, ele tem que obedecer às regras de abertura de janela desse navio, né? Então, navio que chega segunda-feira, eu vou usar esse como exemplo, navio que chegou segunda-feira, na segunda-feira anterior, ele abre a janela. Então, os exportadores têm que tomar, né? Os transportadores têm que tomar um determinado cuidado para quando ele for vir, ele tem que agendar essa carga para esse período. Por quê? Porque 7 dias é todo esse volume de contêiner dentro do terminal, ele tem que ir embora. Aí tem que vir mais uma carga renovada. Vai terminar na outra semana, toda essa carga vai embora. Aí vem mais uma carga renovada. Então, esse ciclo, ele não muda, né? Ele tem que estar atuante, ele tem que estar perfeito, né? À medida que, por exemplo, começar a receber container, que o navio está chegando a um mês, né? Para definir navio, por exemplo, às vezes tem terminal que oferece, né? Ele põe a carga no terminal e depois define o navio. Enfim, ou muda o navio, ou faz a rolagem para outro navio, com taxas baixas, né? Nesse caso aí, são terminais que têm ocupação bem baixa. Então, o que define a chegada são essa linha, né? A determinada linha, para onde vai a carga, para onde que o exportador deseja levar a carga, ele tem que entrar dentro dessas regras do terminal. Se o terminal não tem alguma dessas regras, ele precisa pensar em fazer algumas regras, porque em Santos foi pioneiro, né, em termos de agendamento, e depois daí ele foi rastreando para todo lado. Em Santa Catarina funciona bem, né, o terminal de onde eu vim, o Rio de Janeiro funciona o agendamento, né, aqui em Fortaleza a gente já estamos aplicando o agendamento de uma forma, vamos dizer, ele está na plenitude, mas ele não está com todos os detalhezinhos, né, que exigem um agendamento, né, porque é uma mudança, né, então tem que fazer gerir, né, fazer um gerenciamento dessa mudança com um certo cuidado. Ricardo, quando a gente fala, você falou do agendamento, você fala do agendamento, a gente pode ter dois tipos de agendamento, com o gate aberto, já próximo para aquele navio, ou a gente pode ter um rascunho, como se fosse um e-mail. Você pode, o camarada que ele sabe que ele vai ter um navio após aquele, ele pode fazer esse agendamento na empresa, não? Geralmente os terminais não favorecem mais isso, né? Ele tem que entrar dentro do agendamento, porque é a saúde do terminal, né? Então, ele tem que entrar dentro desse processo, né? Como eu te falei, às vezes tem alguns clientes, né, que são clientes especiais que pedem algum chegar um pouco mais cedo, né, de chegar a carga um pouco mais cedo, e ali o terminal ele abre essa oportunidade para o cliente colocar. Mas isso, ele sai, aquilo que fala, ele sai fora do processo, né? Então, quando a gente fala de processo, ele já é um negócio fora do processo, que pode se virar um costume, né? E depois, quando se vira um costume, daí pode ser danoso para o terminal em termos de produção e causa uma série de problemas, né? Porque a ocupação, terminal cheio é ótimo, é muito bom para o terminal, é bom para o exportador, é bom para todo mundo, mas se ele não for gerenciado bem, ele causa uma série de danos. Esse é um ponto. Aí vai depender, aí nesse ponto, quando chega nisso, vai depender muito da atuação das pessoas, né? No calor do trabalho, com o pátio cheio. Então, as pessoas precisam estar bem treinadas para continuar mantendo a produtividade com uma ocupação alta, né? São terminais são treinados, né? Tem vários terminais. Então, já é um pessoal lá treinado com pátio cheio. O pessoal já era acostumado. Mas ali tinha algumas regras que tinha que mudar alguns padrões dependendo da circunstância. Isso aí, no meu ponto de vista, ele não é muito bom, né? O bom é seguir os processos que era que foi definido. Se for mudar o processo, tem que ser avisado para todos, aí tem uma cadeia de comunicação, treinamento, etc., aí funciona bem. Eu estou falando bastante de processo porque ele tira, né? Como eu falei, ele tira a decisão das pessoas, né? Ele segue uma linha e o terminal sabe para onde está indo. É só seguir o processo, seguir os procedimentos que as coisas acontecem. Processo é uma regra, né? E casa onde manda todo mundo, não manda ninguém, né? Então é bom a gente ter um processo, né, Ricardo? Quando aqui, para quem nos acompanha aqui no Papo de Porto, o Ricardo dando sempre uma aula, sempre
um show. Sempre quando eu troco uma ideia com o Ricardo, é sempre um aprendizado. Ricardo, aqui você falou do pré-gate, do recepcionamento de carga, e aí, a gente caminhando nessa linha, a gente tem a questão da presença de carga. Então, para quem nos acompanha aqui, para elucidar para quem nos acompanha, a presença de carga, eu posso dar essa presença de carga virtualmente, ou seja, cadastrar essa carga, ou a presença de carga ela só vai dar fisicamente, quando o container ingressar no terminal? Boa pergunta, Fabiano. Tem bastante pessoas que me perguntam a respeito da presença de carga, como ela é feita. A presença de carga, o nome já fala, né? Tu está dando presença numa carga, tu está confirmando que a carga está contigo, né? Então, indo no que a Receita ela necessita é da rastreabilidade e segurança do container. Então, vamos dizer que nesse primeiro exemplo que tu deu, eu estou dando virtualmente um container. Acho que eu não conheço o terminal mais que faça isso, mas deve existir algum. Vamos dizer que ele faz virtualmente na presença de carga. Se ele fizer virtualmente, ele está assinando um termo de confiança, né, que pode ser falho. Por exemplo, se o container não veio, ele deu presença, né, para a Receita Federal, entende-se que o container está no terminal e o container de fato não está. Alguns terminais, né, eles faziam presença de carga no gate. Quando ele entra no gate, fazia a presença de carga, ele mandava a informação para a Receita. Hoje a maior parte dos terminais, que 90% deve ser informatizado, ele manda a presença de carga para a Receita, o órgão anuente, a Receita Federal, entende que o container entrou dentro do terminal. Mas aí tem um limiar perigoso também. Vamos dizer que o container chegou no gate, o gate foi cadastrado, presença de carga ok, chegou no meio do caminho antes de entrar do terminal, alguém identificou que o container está sem lacre, certo? E aí o terminal não vai poder receber e acontece, isso é muito comum, são pessoas cometem erro. E ali o container ele não entra, né? Só que tu já falou, para Receita Federal o container está. E ali, para tu tirar a presença de carga, aí é só com autorização. Tu não pode chegar lá e excluir a presença de carga, porque tu não vai ter o acesso para fazer isso. O correto, né, o mais correto, é ir na linha da palavra, né, na presença da carga. A carga está presente. Quem dá a presença de carga é o operador, né? O operador ele vai lá, confirmou e manda seu pacote de informações para a Receita, e ali a Receita tem ciente. Esse é um processo mais seguro, porque o container de fato está dentro do terminal e está descarregado. Porque até esse inteirinho, o gate até descarregar, ele pode acontecer no trajeto algumas situações. Pode acontecer um acidente, né? E o cara pode tomar o container. Aí ali tu devolve o container, aí vai depender de cada terminal para terminal, armador para armador. Mas o mais correto mesmo na presença de carga é dar a presença de carga fisicamente pelo operador. O operador vai no TOR lá, ele clica que colocou o container em determinada posição e dali envia a informação que está com presença de carga. Ali não tem risco, né, Fabiano? Ali, nesse caso aí, não tem nenhum problema, tu não vai causar nenhum problema. O container ele passa a ser a responsabilidade, né, do terminal. Diga-se que o terminal ele está ali dentro da zona primária, ele não é o proprietário do porto, né? O proprietário do porto é a União, né? E ali ele dá garantia de que o container está ali e está sob minha segurança. Legal. Ricardo, e aí a gente já vai... Vamos afunilar as coisas, né? Você tem o container, você recepcionou o container, né? Vamos supor que o navio atrase, né? E aí, como que é feito esse rearranjo dentro do terminal, né? Porque a gente falou aqui de taxa de ocupação, né? Para quem nos acompanha aqui, a gente já falou passamos pela taxa de ocupação, sabemos que representa um gargalo enorme, acima de 70%, como exemplo, como o Ricardo apresentou aqui para nós. Mas vamos lá, vamos supor que o navio atrase. Como que vocês fazem esse rearranjo no pátio? Porque a gente sabe que o THC, né, que é o handling, né, que é você colocar a carga, movimentar a carga no interior do terminal, ele representa um custeio. Como que vocês fazem esse rearranjo no atraso do navio? Tem duas formas. Se o navio atrasar, Fabiano, vamos dizer o navio atrasou, ele perdeu a janela. Vamos pegar uns terminais de Santos aí que sempre está
tem bastante navio para operar, né? Então, pegou o navio, não chegou na janela, ele vai para o rabo da fila. Lembra disso? Lembro. Ele vai para o rabo da fila. E os navios que estão chegando dentro da janela, né? Eles têm prioridade de atracação, porque é o acordado, né? Não sai caro. Uhum. Então, vamos dizer, se o navio, pior das hipóteses, né? Os casos já aconteceram no passado, hoje com o aumento de produtividade é muito raro, mas pode acontecer. O navio chegou na segunda-feira e está vindo outro da janela. Olha só. Olha o que aconteceu com o terminal, né? O navio da janela não atrocou na segunda, ficou perdendo janela e chegou da janela na próxima semana. Ou seja, tem 2 navios ali chegando. Tu ficou ali com... Tu dobrou a tua capacidade, né? Porque tu está recebendo o navio tanto do navio A como do navio B e tu vai atracar o navio B. Aí a decisão tem a regra, né? A regra mesmo fala que o navio da janela ele atraca. Tem 2 possibilidades dentro da tua pergunta. Ou o armador rola toda a carga daquele navio A para o navio B, que está dentro da prioridade, ou seja, quando ele faz a rolagem da carga, existe uma série de movimentações que precisa ser feita no pátio. Precisa arrumar um navio, né? Precisa mexer em carga, e toda vez que vai começar o navio, antes disso, 12 horas antes, os terminais estão mexendo na carga, estão arrumando para estar bonitinho para embarcar. Então, olha só, no primeiro navio A, ele não veio, tu mexeu na carga, fez um monte de movimentação lá, geralmente os terminais não cobram essa movimentação, mas a rolagem de carga, ela é cobrada. Né? Quando ele depende de cada terminal, chama um nome, mas a rolagem de carga ela tem. Aí, quando chegam os 2 navios, Fabiano, o que se decide? O navio A, normalmente o navio que está mais atrasado, se for do mesmo chip line, o chip line decide, vou atracar o navio A porque ele está muito atrasado, e o navio B fica de fora de janela, fica esperando. Então, pode-se fazer isso. Isso para o terminal é danoso, né? Para o armador não é bom também, lógico, mas ali, quando o armador ele começa a pegar aquelas 2 monteiras de carga que não cabe em um navio que está chegando, ele vai começar a selecionar os contêineres que ele vai embarcar, por prioridade dos clientes dele, porque eles têm alguns clientes que falam, precisa embarcar esse contêiner. E ali, começa a fazer uma série de remoções absurdas para tu deixar o navio não performar. Então, esses atrasos, né, quando tem, ele prejudica bastante em termos de produtividade. Itajaí, pegar o exemplo de Itajaí, que era bem curioso, né? Lá é um rio, né? O rio Itajaí, então tem um terminal, quando chove lá, a correnteza do rio, ela aumenta e ali fecha-se a barra. Às vezes fecha 3, 4 dias, então ali como fica no Vale do Itajaí, ali tem um monte de efeitos naturais. Nós temos o problema de ciclone, tem ventos fortes, e ainda tem o problema da navegabilidade, né, do rio, quando chove, né, em Blumenau, desce a água lá e faz uma correnteza forte que até o perigo, até para a sua operação, por causa da situação das amarras, né? Então, quando acontece isso, fica o porto parado uma semana. E ali, isso é muito ruim, cara. Tem que ver a loucura que fica o terminal quando acontece esses efeitos naturais, que é muito comum. Ele não é raro, é muito comum. Então, isso prejudica bastante, cara. A ocupação do terminal, ele vai e explode. Então, tem que fazer algumas medidas correndo imediatamente para se prever isso, para poder diminuir a ocupação. Qual que faz nesse caso? Nesse caso, às vezes, tu tem que chamar os importadores para tirar a carga de lá, para tu poder receber a carga que está vindo. Ou tu estanca o gate, fala assim, a partir de hoje o gate está fechado devido ao problema do terminal. Tu tem uma série de torneiras, né, que tu precisa ficar fechando. Tem que fechar essa torneira, tem que fechar essa, tem que fechar essa. Qual que vai embarcar? E ali ele causa um efeito dominó, né, que precisa, se o terminal ficar esperando acontecer, ele vai ficar alguns 15 dias aí tomando um aperto aí em termos de produção, em termos de arrumar carga e tal. Então, quando acontecem esses efeitos, todo terminal precisa ter uma contingência, né? Contingência é um padrãozinho do que fazer quando acontecer esse problema que é muito comum. Então, o PROCON é que faz esse processo. Não, fecha ali, entrega importação, para o gate. Então, tem que tomar algumas medidas, né? Cada lugar ele tem uma particularidade, né? Que precisa ser tratado diferente. Aí fala, pô, mas, cara, não é que a gente é o conhecedor de todos dos processos, é que cada lugar ele tem, a gente aprende bastante coisa. Aqui em Fortaleza, a gente tem um
uma ocupação na intersafra muito baixa, né, que a gente pode dar alguma flexibilidade, mas quando começa a safra, a gente já montou um plano de contingência aqui que a gente precisa apertar um pouco, ou seja, tem que respeitar os 7 dias, tem que chegar dentro da janela, para que o terminal não exploda. Aí que chegou no 100%, 110%, é um trabalho. Quando chega a 110, você vai ter que tomar algumas medidas de contingência também, porque está vindo mais navio. Qual as medidas de contingência? Tu começa a utilizar a rua como área de pátio. Olha o risco, né? Aí começando a entrar dentro de uma linha tenebrosa, né? Tu coloca container no costado, controla colando container na rua, tu começa a prejudicar teu fluxo dentro do terminal. E ali, quando chega nessa linha, antes de acontecer isso, tem que fazer uma série tem que fazer um checklist, né? Eu gosto de falar muito que tem que fazer um checklist das medidas que tem que tomar, né? E essas medidas de contingência têm que ser padronizadas também. Tem que ser um processo dentro do meio. Porque como ela acontece comumente, né? Não vamos esperar o terminal explodir para fazer, depois que não vai fazer já era, nego. Não tem como fazer, não tem para onde correr, mas tu tem que tomar algumas medidas para que não sofra tanto, né? Então, em Santos não é diferente, não. Santos eu acredito que os terminais, eu estou um pouco por fora do que está acontecendo em Santos, mas acredito que a ocupação dos terminais deve estar beirando os 80, né? E aí Santos tem uma boa capacidade de conhecimento, né? O pessoal que trabalha aí, conheço bastante gente, são altamente capazes, né? O pessoal que gosta do porto, o pessoal que vive o porto, respira o porto, eles sabem fazer isso. Mas aí o segredo, né? O negócio é tu ter essas contingências para que tu sobreviva depois de uma crise, né? Deixa eu A gente já viveu bastante. só uma curiosidade minha, Ricardo. Aí, pelos potos que você passou, Itajaí e também no Rio e em Fortaleza, aí tem ecopátios, né? Buffers, né? Para que você faça um pulmão antes de chegar, se caso aconteça algum atraso ou alguma anomalia dentro do terminal, para quem nos acompanha aqui saber? Eu vou te pegar três eventos, né, que aconteceram, né, em Santos, tempo atrás, uma década atrás. Eu não vou falar muito, senão vai entregar a nossa idade, né, Fabiano? Vamos falar de 20 anos atrás, né, os terminais, como não estava bem estruturado, eles não tinham padronizado e feito alguns processos, aí foi desenvolvendo, né, depois da modernização dos portos, ele foi gradativamente tomando algumas medidas. Vamos dizer, eu estava até falando com um colega ontem a respeito dos graneleiros, né, que ficavam em Santos. Lembra quando ele parava na portuária ali, em Tupia, não passava um carro, né? E ali algumas medidas de contingência foi tomada pela Secretaria dos Portos, né, pela Ecodesp, né, se eu não me engano. A Codesp, ela tomou uma medida, criou o pátio, um pátio de contenção, que acho que era o ecopátio, né? Isso? O ecopátio lá que fazia a retenção e ia liberando a carga gradativamente, de modo que tu não prejudicasse a cidade, né? E hoje em Santos funciona perfeitamente. Acredito que está, pelo menos eu vejo, tem um grande volume, mas eu vejo que o fluxo ele corre, né? Não é acontecer que nem antigamente, que a Avenida Portuária, a Mário Covas ali, de A a Z, né? Não passava nem uma bicicleta ali. E essas medidas foram boas, né? Então, esse momento de crise, quando acontece, às vezes eu vejo esses lados assim bem positivos, né? E você não se antecipou, você tem que pegar um momento de crise para fazer uma contingência para que não ocorra mais, né? Tudo que acontece como negativo, tu tem que pegar isso, refletir bastante e fazer uma tratativa em cima disso. Itajaí, né? Indo para Itajaí, o Porto do Rio de Janeiro, né, era bem tranquilo, assim, em termos desse ponto, assim, a carga chegava dentro do agendamento, funcionava muito bem. Mas Itajaí era interessante porque o porto ficava dentro da cidade, dentro do centro da cidade, ali praticamente ali do fervor da cidade de Itajaí. E aí tinha uma preocupação, né, que da comunidade do entorno, de não ficar caminhão na rua, de ter uma fila rápida, e tu tem um volume gigantesco chegando, e não podia ter fila. E ali a autoridade portuária ali, ela viu alguns meios, né, para que fizesse essa retenção no pátio de contenção. No período lá, a gente não foi nessa linha, mas eles tinham esse plano B,
e a gente foi numa linha de melhorar o fluxo e a abertura de gate, né? A Receita, no caso lá, é bem complexo um pouco de Itajaí, porque eram 2 terminais, 2 gates, metade do gate era meu, o outro era da autoridade portuária, e era um pouco confuso. Mas teve que fazer essa integração entre a iniciativa pública e a iniciativa privada, né, que no caso a IPM era, junto com a CDC, para ocupar o gate do outro e fazer um desenho de fluxo. Aí foi feito, ou seja, o fluxo funcionou e as filas diminuíram. Né? Então, é um ponto... Por isso que eu falo que a chave, assim, o fluxo do terminal, o fluxo de chegada e agilidade, tanto para descarregar, né? Eles têm terminais, quase todos têm um indicador para chegada e saída do caminhão, né? Alguns terminais fazem 20 minutos, 30, outros ficam em 1 hora. Essa dinâmica do fluxo da chegada, do caminhão até a saída, ela tem que ser muito, muito bem desenhada. Caminhão é para estar andando, não é para estar parado, né? Caminhão tem que estar rodando. Se tiver parado, o caminhão é movido a frete, igual navio, né, Ricardo? Caminhão, navio, tudo que entra em movimento é movido a frete, é movido a transportar a carga de um lugar para o outro para poder ganhar o dinheiro. Se ele ficar parado, não ganha dinheiro. Né? Exato. Agora... E eu vi um movimento também, só para concluir, também um movimento em Santos que também foi muito engraçado, foi na dor, né? Foi na dor. E assim, eu acho que foi positivo. Eu acho que foi muito positivo. Foi o movimento dos caminhoneiros. Pegando lá 20 anos atrás, os caminhoneiros chegavam nos terminais, lá ficavam esperando dias para descarregar um container. Às vezes, manda tantos containers, 100 containers de Rotterdam, já guarda aqui na frente. Aí ficava lá, mudava a programação e coitado do caminhoneiro lá, ferrado lá. O que aconteceu? Você viu isso, né? Entrou os sindicatos, né? Alguns sindicatos lá se organizaram e saíram invadindo o terminal ali, que foi bem desgastante. Mas aquilo foi positivo para abrir os olhos dos terminais de que o caminhão precisa estar andando, ele precisa estar em circulação, ele não pode ficar parado, né? E isso é ruim, né? Para a dinâmica do trabalho e a logística, né? Que é um pouco complexa. Então, tu para um fluxo, cara, tu prejudica uma série de cadeia que está ali atrás. Legal, Ricardo. A gente falou muito de fluxo de gargalo no terminal, de taxa de ocupação, mas aqui, falando aqui da nossa temática até do assunto, a gente tratou aqui principalmente da taxa de ocupação e da rolagem da carga. Mas assim, tem algumas coisas que também são onerosas dentro da logística, dentro do carrossel portuário, como, por exemplo, o overbooking, o excesso de vendas de espaço em navio e principalmente também o no-show, né? A falta de você confirmar a carga. E aí eu queria, para que você explanasse aqui, para quem nos acompanha aqui no Papo de Porto 013, qual o impacto disso dentro desse carrossel portuário, né? No caso, primeiramente eu queria que você elucidasse para nós a questão do overbooking e depois a questão do no-show. O overbooking, né? Que ele gera naquele item da rolagem de carga, né? Então, a gente falou há pouco que o overbooking é a maior capacidade do que o navio pode levar, né? E esse, indo lá, voltando nos 7 dias, né? O terminal ele faz todo o preparativo para recebimento dessa carga, né? E ele tem uma regra, né? Que é a proforma. Essa regra é combinada entre terminal, eu não cheguei a comentar nisso, é como entre o terminal e o armador. Então, vou dizer que 500 containers de proforma é a linha que eu vou receber de containers de determinado navio, certo? O overbook, quando ele extrapola essa proforma, certo? E geralmente os terminais já tem um histórico da linha, quanto ele pode levar. Então, ele extrapola essa quantidade e quando chega, ele faz o terminal recebe todos os containers, ele tem um processo em cima disso, ele tem uma dinâmica, ele tem que segregar para o porto, para o tipo de container, não sei o quê, se é dry, se é reefer ali, dry aqui, peso, então ele tem uma série de parâmetros que o terminal precisa arrumar, né? E pode ver, a gente olhando para o tipo de container, assim, né, Pamela? São bastante parâmetros. Então, imagina o terminal, ele recebe tudo bonitinho, porto tal, faixa de peso 1, 2, 3, 20 toneladas aqui, 10 toneladas ali, aí chega, dá o overbooking. E ali, quando dá o overbooking, a rolagem de carga, basicamente, ele mistura toda a pilha, né? Tu tinha uma pilha 100% para embarcar, tu vai embarcar 60%, ou seja, 40% da carga que tu mexeu, tu vai ter que mexer de novo. Tu tem 2 alternativas. Uma é tu embarcar do jeito que está tudo misturado, isso vai afetar na produtividade,
do navio e, consequentemente, se for um terminal muito ocupado e que tenha navio atrás do outro, se ele prejudicar a produtividade, ele vai estragar toda a cadeia atrás dele, olha o dano, né, que isso causa. Ou ele faz um preparativo antes, né? Ele tem que pegar, refazer tudo aquilo de novo, tirar aqueles contêineres, jogar numa pilha separada e segregar tudo de novo. Ele refaz praticamente quase todo o trabalho. Isso para o terminal é ruim, né? O terminal não gosta de, não é bom o terminal ficar removendo muita carga. O bom é ele fazer um recebimento de acordo com esses parâmetros e embarcar dentro desses parâmetros. O overbooking, ele é um pouco danoso, é muito danoso, não é pouco danoso para o terminal de container. Ele, e os terminais não gostam nada disso, né? Geralmente, quando dá esse rolagem de carga, dependendo do volume, o pessoal que trabalha na parte de planejamento do terminal, ele fica doido. Fala, pô, caramba, o cara preparei tudo bonitinho, pô, esse navio vai andar. Imagina, assim, tu tem uma meta para fazer um navio e tu fala, cara, esse navio está pronto. Depois vem uma linha de corte, 60% da carga cortou, o cara, ele fica pistola, ele fica bravo. Então, é assim basicamente funciona. O caso do no-show, né? O no-show, ele é aquilo que tu está esperando. Ele não aconteceu, mas o cara agendou, vamos dizer, tanto para importação quanto para exportação. E aí tu chega lá à noite, tu se comprometeu de receber um container, você está lá esperando, você colocou operador, você colocou máquina, está esperando e o cara não veio, né? Ele não apareceu. Você teve custo em cima disso, você gastou dinheiro em cima do no-show. Então, alguns terminais cobram essa taxa do no-show, de não apareceu. Então, por quê? Aí alguns importadores e exportadores às vezes reclamam, porque, vou cobrar no-show. Mas meu caminhão quebrou lá, que estava lá na Anchieta, quebrou, não veio. Enfim, mas o terminal está ali, né? Ele teve um gasto ali em cima da espera desse container. Ele colocou pessoas. Obviamente, ele não ficou para esperar especialmente esse caminhão. Mas ele ficou, algumas vezes, o terminal fica para receber um container que está agendado. Então, ele teve um custo dali, então os terminais normalmente eles cobram. Isso depende de cada terminal. Tem terminal que não acha que é prudente cobrar um no-show e tem outros que depende da ocupação, assim, precisa... e depende da ocupação e do custo, né, que ele gastou com um equipamento, né? Tu pode pegar um equipamento, um RTG, uma heat stacker, tu deixar à disposição do número de container que não aparece, ele também ele tem um custo alto. Então, isso daí são tudo desperdícios, né, que no final do mês tu vê na conta, né? Tu não percebe no trabalho, mas no final do mês tu tá a continha lá de consumo de óleo, de hora extra, enfim. Ricardo, a gente fala do no show, né? E eu acho que, salvo engano, tá? E aqui até para quem nos acompanha, tem algumas decisões de terminais, principalmente terminais retroportuários, de não cobrar o no-show, porque estava tendo uma cobrança de no-show de terminais retroportuários também, né? E por quê? Por conta de casos fortuitos, né? Que são da atividade, né? Por exemplo, você deu o exemplo aí de Itajaí, que a barra fica fechada por causa das correntes de maré, por causa dos ventos. E aqui também teve casos aqui em Santos que foram por conta de casos fortuitos. Em Fortaleza, funciona assim, da não presença de carga por casos fortuitos, não ser cobrado o no-show? Em Fortaleza aqui não cobra-se no show, né? Ele não estamos mas não estamos cobrando, mas existe uma possibilidade. Como é aquele caso, né? Como eu te falei, a ocupação baixa, ele te dá uma flexibilidade, né? E tu consegue gerenciar o terminal. Chegando o terminal com uma ocupação muito alta e tu prepara, aí tu começa a tua demanda a aumentar, e tu faz um preparativo para receber determinada quantidade de container e não aparece, aí começa a prejudicar. Hoje tem terminais, alguns terminais pelo Nordeste aqui, eles não cobram no show. Tem outros terminais que cobram, que acham prudente cobrar, porque ele deixou um custo ali à disposição, deixou pessoas, às vezes até perde TPAs tal, para trabalhar. Tem terminais que tem mão de obra limitada e pede um TPA lá e custou aquilo, né? Então,
acham-se prudente cobrar um no chão. No caso aqui em Fortaleza, a ocupação ela hoje está em torno de 60%, 70%, né? Ela oscila, então ela considera ser, no meu ver, ela está saudável, né? Mas, vamos dizer, a gente não quer ficar nisso, a gente quer aumentar um pouco mais, né? Trabalhar em cima dentro dessa dinâmica das torneiras aí, né? Fechando as torneiras e com uma ocupação e um giro de contêiner mais rápido, assim, para gerar, né? Gerar receita para o terminal. É Legal. assim que o terminal sobrevive, né? Com geração de receita, né? Obviamente que não é só isso, né? Hoje os terminais estão preocupados com uma série de fatores sociais, como a parte ecológica, etc., o cuidado com as pessoas, né? Em termos de desenvolvimento, tanto quanto desenvolvimento como safety, como segurança, o cara tem que estar aqui, não pode se machucar, existe uma cobrança em cima muito forte, acho muito prudente, né? Tomar, assim, à medida que o colaborador entra dentro da nossa casa, nós somos responsáveis. É igual um filho, né? Eu costumo falar que a liderança, né, a liderança de terminal, ele tem que tratar igual o filho, né? Ele tem que saber o nome da mulher. Às vezes eu falava para o meu pessoal, falo assim, ó, cara, tu tem o teu time, tu tem que conhecer o cara de cabo a rabo, conhecer o nome da família, conhecer, isso é importante, porque isso mostra assim, uma proximidade, né, com o colaborador, em termos de lógico que tem que ser dividido o lado profissional como o lado pessoal, mas tu ter essa proximidade para que tu possa criar um engajamento, né, uma identidade junto com a empresa com que ele trabalha. Ele, falando-se de segurança, imagina só, né, Fabiano, tu tem um colega de trabalho lá e o cara sofreu um acidente de qualquer natureza, é muito desagradável, né? A gente já viu alguns casos desses, né? Pior de tudo é tu ter que dar notícia, né, para a família da pessoa, né? Não querendo fugir muito do tema, mas ele entra dentro da ocupação, né? A ocupação, quando ela explode, ela começa, uma série de cuidados que tem que tomar junto com a parte humana, principalmente. Não, legal. Você falou de terminal, de processos e principalmente de pessoas. E isso mostra aqui para nós, né, para quem nos acompanha, a empatia que o Ricardo tem, né, que no caso é se colocar no lugar das pessoas para que aumente a produtividade dentro de um terminal, para que o terminal produza e principalmente para que as pessoas trabalhem com vontade, com disposição e dando o seu melhor aí para o terminal. Ricardo, a gente está caminhando aqui para o nosso final. Agora só uma. Que pena, já? Já estamos. A coisa é rápida. Pô, que legal. Aqui, Mas, só fazendo uma pergunta. Como é que está o nível de contratação? O que o Ricardo analisa aí do setor portuário aqui para nós? Para esse 2024 aí que a gente tá entrando aí agora, Ricardo, como é que você vê aí o ano de 2024 para o setor portuário aqui, para que bote coração bote esperança no coração do nosso povo aqui? bom, o setor portuário ele passou por uma série de transformações, né? Eu vi essa transformação que ocorreu em Santos, né? E as empresas elas estão trabalhando muito para desenvolver seus colaboradores, assim como o Ogmo também ele tem que fazer um grande esforço para desenvolver e capacitar os trabalhadores dos TPAs. Isso ele é importante porque tudo ele se reflete no produto final, né? Qual o produto final é o terminal ter uma produtividade saudável. E se o terminal não tem isso, ele não tem navio. Principalmente em Santos, né? Ele não tem navio. Qualquer terminal que não colocar um bom serviço, ele não vai ter navio. Então, em termos de empregabilidade, né? Como acredito bastante aí com as novas medidas que o governo vem adotando, acredito que possa trazer mais trabalho, mais mão de obra, assim, mais, como eu posso colocar, trazer mais empregabilidade, né? A gente acredita que quando uma empresa está crescendo, ela amplia o seu portfólio, ela traz mais empregabilidade. Geralmente o pensamento contrário, né, que a empresa ganha muito dinheiro, ela está para isso, né, mas quanto mais ela ganha, mais ela investe. Quanto mais ela investe, mais
emprego ela está gerando. Então, esse é o que precisa acontecer, né? Eu estou um pouco por fora do que está acontecendo em Santos, mas eu posso pegar aqui Fortaleza, né, como um exemplo, né? A gente está um terminal aqui fazem desde o dia 23 de abril, né? No dia 23, montou um terminal em 23 de abril, e dia 6 de junho operamos o primeiro navio, e ali a gente fez uma série de investimentos aqui em Fortaleza, e isso gerou uma cadeia de empregos, né, que vem sendo muito atrativo. Então, está mudando o perfil, né, do Porto de Fortaleza, de Mucuripe. Legal. Eu acredito, sim, precisa-se muito as empresas, tanto com seus colaboradores, tanto os órgãos de todas as reuniões, de regiões, tá fortalecendo o treinamento dos seus TPAs, desenvolvendo para que tenha uma mão de obra boa, para que traga mais navios. Eu acredito que vai ampliar um pouquinho mais o volume, assim, os números, eles vêm dizendo que as tonelagens, né, de cargas embarcadas, descarregadas, elas vêm subindo, né? Então é um indicativo positivo. E vamos aí, eu estou aqui na torcida para que, principalmente aí em Santos, aí, ela tenha bastante empregabilidade. E hoje, acho que é o desejo de grande parte das pessoas é trabalhar no Porto, né? A nossa cidade é tão boa, uma cidade tão ordenada, assim, tão limpa. Eu sou suspeito de falar. E o Porto de Santos, ele é pioneiro, né, em termos de desenvolvimento de pessoas. Ele é pioneiro. Tanto é que tem gente de Santos tudo que é lugar, que o Fortaleza aqui não me escute, né? Mas é o pessoal que é qualificado, né, que foi o pioneiro nesse desenvolvimento, na modernização dos portos, em termos de desenvolver processos, em termos de tratativa de problema, em termos de trabalhar com metodologia de trabalho como Lean, Six Sigma. É assim em São Paulo, né, em Santos, né, alguns terminais trabalhando muito com Lean, né, que é identificar o problema na causa raiz, fazer monitoramento, PDCA, toda aquela metodologia que funciona, cara, que funciona muito, e eu acredito muito que isso aconteça. Aí eu faço o meu pessoal, né, que as pessoas que queiram trabalhar em Porto, elas procurem se desenvolverem, um caminho bom. Quem não quiser, que não assiste, que não quiser assistir o teu programa, que não assiste, mas aqui tem um portfólio de conhecimento aí gigante, assim, com pessoas capacitadas. Eu sempre vejo as pessoas dando um monte de coisas que eu não sabia, assim. Às vezes eu estava assistindo o Wagner falando outro dia aí, e gostei bastante de toda a explicação dele, bem legal, e outras pessoas que foram no programa. Um outro ponto também que queria salientar também aí é contigo, Fabiano, que é de tu colocar pessoas, acreditar nas pessoas de base para fazer o teu programa, trazer pessoas que fazem acontece, que geralmente precisa ter um pouco de voz, né? Existe a metodologia, né, que fala, essa metodologia mesmo, que é o próprio Lean, né, que o primeiro pilar do Lean é respeitar as pessoas, né, respect people, e a gente poder escutá-los, porque quem tem a chave do sucesso são eles e não é o gestor, pode ter certeza disso. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu uma vez no terminal que eu trabalhei. A gente estava com um problema, né, problema crônico lá com boca de lata, comunicação entre o aparelho, o equipamento, né, o RTG e o motorista, né, às vezes danhava lá o caminhão do cara. Pô, e o custo para arrumar aquele boca de lata lá era gigantesco. Eu lembro que era tendo cerca de US$ 110 mil para fazer, R$ 110 mil ou dólares, não sei, que todos os RTGs, era o pacote completo. E ali a gente fazendo uma reunião, teve um rapaz da capatazia, não lembro o nome dele, cara, que ele falou, pô, eu conheço um amigo lá que trabalha com o interfone lá e ele consegue colocar. Pô, ele fez um trabalho, meu, e a gente gastou uma mixaria e funcionou pra caramba e resolveu um problema de comunicação que estava quase 2 anos. Né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Né? O que eu quero dizer é que é o seguinte, as pessoas que estão na linha de frente, cara, tem que dar oportunidade para ela falar, tem que dar oportunidade para ela colocar os pontos de vista, porque dali sai alguma coisa, nem tudo é bom, mas tem que ser filtrado, e dali sai alguma coisa que
se vai ajudar muito o terminal na performance, porque ele está vendo lá. Na realidade, né, Ricardo, e até para quem nos acompanha, o pessoal que está em loco, né, ele está vivenciando, ele está com todos os sentimentos aflorados, né, na operação, coisa que o gestor não está devido às atribuições, não pela falta de vontade do gestor, que tem muito gestor que gosta de estar respirando onde está o problema, né, para ele poder trabalhar os sentidos e o que ele vai desenvolver para solucionar o problema, o gargalo existente. Mas, Ricardo, o que é legal e o que é prazeroso é saber que né, dentro dessa construção, lógico, o programa aqui é nosso. Eu gosto de trabalhar a base, eu gosto de trabalhar as pessoas que fazem a roda girar, né? E eu procurei correr atrás de muita gente aí que faz a roda girar. A nossa atividade portuária, ela é gigante, né? Há muitas pessoas por trás de tudo que acontece. Cara, é muito bom saber que, primeiro, que você acompanha o programa e, segundo, que você é um cara que tem empatia pelas pessoas, que é isso que lhe move, né? E acho que essa escola é a escola que prega o Ricardo Viana, que prega outros gestores que também têm um conhecimento de gestão de pessoas, né, que sirvam e que se espalhem para o país. Lógico que Santos foi o pioneiro na movimentação de containers, foi pioneiro em agendamento, lógico pelo tamanho de porto, mas principalmente o porto só funciona com pessoas e foi isso que você trouxe aqui a todo tempo que a gente conversou aqui. A gente falou muito de processos, mas principalmente de pessoas. Meu amigo, muitíssimo obrigado pela tua presença remotamente. Eu espero, no fundo do meu coração, que um dia você esteja aqui em Santos e que eu tenha essa honra, esse prazer de dividir essa bancada aqui com você. Mas, cara, eu fico imensamente grato pela aula que você me deu, entendeu? E por toda a oportunidade que a gente sempre tem de conversar, né? Porque você está na outra ponta, na ponta do armador, e você sabe que eu sou trabalhador portuário, mas eu sou um cara que sou todo ouvidos, né? Para outras pessoas, para outras ideias. Não sou um cara fechado, e é isso que acho que me fortalece a cada dia e me faz, principalmente, uma palavra que você trouxe aí, que é desenvolvimento. Desenvolvimento é tudo na vida do ser humano e a gente só se desenvolve com conhecimento e buscando conhecimento com pessoas que principalmente têm lastro profissional. Muitíssimo obrigado, Ricardo. Deus te abençoe. Obrigado, sempre aí. Deus te abençoe. Sucesso no seu trabalho. E a gente vai ficando por aqui. Iniciamos aqui o ano de 2024 com nada mais, nada menos do que Ricardo Viana nos dando uma verdadeira aula. E eu espero aqui do verbo esperançar, né, que a gente tenha empregabilidade nesse ano que se inicia, prosperidade, saúde a todos, tá? E muitos empregos na área portuária. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. E caso vocês queiram acompanhar Papo de Porto 013 no canal do YouTube e no Instagram, @Papo de Porto 013. Um grande abraço a todos e muito obrigado por estarem acompanhando o nosso programa.